paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de Juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao canal Descomplicando a Teologia. Esse canal que é bênção pura sem mistura e está aqui para descomplicar aquilo que você acha complicado. Trazemos aqui sugestões para que você possa aplicar em sala de aula, na sua turma aí de juniores. Professora Neia Santos, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Muito obrigado por estar conosco. Se você é novo por aqui ou se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero lhe fazer aqui um pedido. Por favor, crente, considere se inscrever em nosso canal. Também lhe peço, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, é muito importante para nós, tá? Então, por favor, não custa nada, você não vai ter trabalho nenhum, é apenas um clique. Deixa aí também um comentário, eu vou amar responder o seu comentário. Pois bem, vamos dar início aqui à nossa sugestão para a aula número 4 do quarto trimestre de 2024 da nossa turma de juniores. E o tema da lição de hoje é Jeroboão e a falsa fé. Esse é o tema da lição, mas você já sabe, antes de assistir o nosso vídeo, antes de começar a planejar a sua aula, faça a sua oração, pegue a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque Deus vai falar com você. Deixa aí o seu coração disponível para que o Espírito Santo te direcione como é que você deve planejar a sua aula de número 4 da turma de juniores. Então já fez a sua oração? Já está com todo o seu material aí? Se sim, vamos começar. Agora presta atenção aqui. O título da lição é este, porém, para que você ministre essa aula com eficácia, você deve ter em mente qual é o objetivo da lição. O que é que meus alunos devem alcançar ao final da minha aula, ao final de eu contar para eles a história de Jeroboão? Então, o objetivo da aula de hoje é ensinar que a idolatria traz muitos males para o povo de Deus. Olha que ensinamento precioso para os nossos juniores. E aí você me pergunta, como assim idolatria para juniores, alunos de 9 a 10 anos, juniores? Será que eles praticam idolatria? Meu Deus do céu, deixa aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso. Será que os juniores, eles praticam também idolatria? Ou isso é coisa só dos adultos, só das pessoas, né, já de idade, das pessoas maduras? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Então, se nós vamos ter como objetivo da aula de hoje que os alunos possam saber que a idolatria traz muitos males, eles precisam saber o que é idolatria. Então, como exemplo, nós vamos ter aí Jeroboão e o povo de Israel. Pois bem, vamos dando continuidade já com o objetivo em mente, porque você precisa fazer tudo de forma intencional em sua sala de aula. Desta maneira, você precisa ter o objetivo em mente para alcançar e sair. E no acolhimento, já quero trazer como sugestão para vocês que recebam seus alunos com muita alegria, com muita animação e deem para eles um cartão. Você pode fazer um cartão bem bonitinho, bem enfeitadinho. E aí, nesse cartãozinho, você vai poder colocar algumas frases que vão falar sobre a idolatria. Já pega aí o seu papel, a sua caneta, que eu vou estar lendo algumas opções de frases que você pode estar colocando aí no seu cartão, nos seus cartãozinhos. E recomendo fortemente que você deixe Deus te usar e colhe atrás dos cartãozinhos um doce, porque você sabe que os seus alunos, os nossos alunos, amam receber aí um brinde, amam receber um docinho para alegrar, para adoçar a boca. Então já anota aí algumas frases. Às vezes, damos mais valor aos objetos que temos do que a nossa fé em Deus. Outra frase. Quando nos preocupamos mais com o que os outros pensam de nós do que com o que Deus pensa, isso pode nos afastar dele. Mais uma frase. Passar horas no celular pode nos fazer esquecer de reservar um tempo para orar e agradecer a Deus.
Mais uma. Quando deixamos o cansaço ou a preguiça nos impedir de ir à igreja, isso pode nos afastar da adoração a Deus. O desejo de estar sempre na moda ou de ter os melhores objetos pode fazer com que a gente se esqueça do que realmente importa, nossa relação com Deus. Quando ficamos mais ocupados tentando ser melhores em tudo, deixamos de lado a oportunidade de aprender e crescer em conhecimento da palavra de Deus. As distrações do dia a dia, como TV, videogames, redes sociais, jogos, podem ocupar o tempo que deveríamos dedicar a Deus. Muitas vezes, buscamos felicidades em coisas passageiras, mas nos esquecemos de que a verdadeira alegria vem de Deus. Então, aí está algumas frases muito simples, você pode acrescentar outras para colocar nos cartõezinhos e receber os seus alunos de forma intencional e já deixando uma mensagem para eles em relação ao objetivo da aula de hoje. Logo após você fazer esse momento de acolhimento, faça também o momento da oração. E para motivar os seus alunos a orarem e a também aprenderem a orar, você pode utilizar aí o Pai Nosso ilustrado. Vou pedir para a Maísa deixar aqui o modelo para vocês. E vocês já sabem, todo esse material que nós sugerimos aqui nas nossas videoaulas, nós temos à disposição para vocês adquirirem o PDF. Ou então você pode vir se tornar membro VIP do nosso canal. Dessa forma você vai receber semanalmente todo o nosso material no grupo do WhatsApp, onde os membros VIPs, eles estão conosco, tá bem? Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de informações e desta maneira poder se informar melhor a respeito disso. E aproveito também para lhe dizer o seguinte, se você tem curiosidade de saber como é se tornar membro VIP do nosso canal, assista a esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É maravilhoso. Você não vai se arrepender. Então, você pode entrar em contato com este número que passou na tela no vídeo, ou então através do nosso grupo de informações. Vai ser um prazer atender você e eu tenho certeza que vai trazer bênção para a sua vida, vir se tornar membro VIP do nosso canal. Mas vamos dar continuidade. Você faz a oração e logo em seguida pode estar fazendo também a chamada. E para a chamada de hoje, de forma intencional, gostaria de sugerir para vocês que peçam aos alunos para responderem, ao invés de simplesmente presente, responder: Deus é a minha prioridade. Isso mesmo. E para os alunos que estão ausentes, você pode orientar que eles possam estar respondendo que Deus seja a prioridade na vida dele, tá? Vai ser bem interessante e já vai aí relacionando com o tema estudado na lição de hoje. Depois que você fizer o momento da oração, se você ainda não colheu as ofertas, você pode colher aí em sala de aula. Inclusive, quero sugerir também aqui um modelo, isso mesmo, de gasofilácio para que você possa confeccionar e utilizar com seus alunos, decorar sua sala de aula e aproveite para explicar para eles aí o que é o gasofilácio. Tem muitas igrejas que já utilizam, outras igrejas utilizam a salva, então é muito bom que você apresente, porque quando ela chegar em uma outra igreja que colhe as ofertas de uma forma diferente, seus alunos já vão reconhecer, já vão saber como é que funciona a colheita, né, utilizando o gasofilácio. Pois bem, após fazer essa colheita das ofertas, de uma forma muito alegre, muito grata a Deus, sempre trazendo à memória aquilo que Deus tem feito, pelo que nós somos gratos, faça também a apresentação do tema de hoje. E para a apresentação do tema, eu tenho aqui uma sugestão também muito especial. Comece perguntando aos seus alunos o que é fé.
Aproveite também para perguntar o que é idolatria. Pergunte também o que é algo falso. O que diferencia uma coisa de falso para uma coisa verdadeira. Deixe que os seus alunos falem. Esse não é o momento de você falar, e sim de ouvir os seus alunos, ver o que é que eles já sabem sobre esses assuntos, saber um pouquinho do que eles pensam, tá bom? Porque durante a contação da história você vai poder estar aí colocando aquilo que é verdade sobre o assunto, tá? Então faça a pergunta, ouça atentamente, nada de distrações, nada de ficar escrevendo no quadro enquanto seus alunos falam, olhe para eles, dedique-se ao que eles estão falando, que dessa forma os seus alunos vão se sentir valorizados. E logo em seguida você pode aí estar apresentando a imagem de Jeroboão, do rei Jeroboão, e também pregando no mural. Recite com eles o tema que é Jeroboão e a falsa fé. Depois que eles tiverem já aprendido aí, recitado o tema, você pode estar fazendo a leitura base, que hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 16 ao 33, e também o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 20. Faça aí a leitura com seus alunos, de preferência uma leitura compartilhada, porque os seus alunos precisam participar ativamente da sua aula. Você não pode concentrar tudo apenas em você. Precisa envolver os seus alunos para que possa prender a atenção deles e também gerar conhecimento. Lembre-se que cada pessoa aprende de uma maneira. Aprende ouvindo, aprende vendo e aprende também fazendo, tá bom? Então, são aí algumas maneiras de nós aprendermos. Depois que você fizer a leitura base, faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: quem é honesto trata a todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Pesado isso aí, hein? Meu Deus do céu, quem é honesto trata a todos com sinceridade. Pergunta para os seus juniores, o que é uma pessoa honesta? Vocês estão sendo honestos? Me dê exemplo aí de situações que vocês foram honestos. Aproveite também para perguntar o que é uma pessoa enganadora. Como é enganar alguém? Vocês já enganaram alguém? Vocês já foram enganados? Dá aí um exemplo de alguma situação que vocês foram ou se sentiram enganados. Pois bem, logo após você pode fazer aí, como sugerido na lição, uma atividade bem interessante, que é organizar os alunos em círculo e rolar uma bola para cada aluno. De um por um, você vai rolando a bola para os alunos e o aluno que pegar a bola, ele vai precisar aí falar uma palavra do versículo. É claro que um aluno seguido do outro, então o primeiro aluno fala a primeira palavra, o segundo aluno a segunda palavra. Inclusive, você pode colocar eles em círculo e um aluno direciona a bola para outra, não necessariamente na ordem sequencial, mas de forma aleatória, para que eles possam estar aí complementando o versículo. Vai ser muito interessante, os seus alunos vão gravar bem, eu tenho certeza. Se um aluno errar aí a palavra, você pode começar o versículo do início. E dessa forma, quanto mais repetir o versículo, mais possibilidade dos seus alunos memorizarem o versículo. Inclusive, lembre-se da referência bíblica, que é muito importante. E ao final, depois dos alunos terem aí já memorizado o versículo, você pode fazer a reflexão com eles que nosso Deus ordenou em sua palavra que só a Ele devemos adorar. Deus não dá sua glória a ninguém. Não devemos idolatrar pessoas, nem imagens, nem coisa alguma. Devemos permanecer firmes na verdade e na palavra de Deus. Após você fazer esse momento do memorizando, faça um momento de adoração com seus alunos, louvem, cantem, adorem, faça gestos, deixe os seus alunos ficarem de pé, circular em sala de aula. De repente você pode colocar um aluno ou dois para poder ir para frente, gesticular, ensinar gestos do louvor para os outros alunos. Envolva a sua turma na sua aula, como eu já tenho dito aqui. Então, como sugestão de louvor, nós temos Quem Fez, de 3 palavrinhas.
e eu tenho um Deus também de 3 palavrinhas. Faça também uma dinâmica. Você sabe que os alunos amam dinâmica, não é mesmo? E eu também amo dinâmica. Por isso que eu trago aqui sugestão para vocês, porque eu acho que é uma excelente forma de introduzir a contação da história, de fixar ainda mais o conteúdo a ser estudado na mente dos seus alunos. Olhe, muitas das vezes nós passamos algum tempo falando e eles não gravam muita coisa, mas a dinâmica, eles saem da sala de aula com ela, fixa aí na mente e no coração. Então é muito interessante que você possa estar fazendo uma dinâmica. Então, vai aqui a sugestão da dinâmica, pega aí papel e caneta para anotar, porque eu vou te dar aqui o passo a passo direitinho. Nessa dinâmica, você vai mostrar como as escolhas do rei Jeroboão afetaram a vida dele e a vida do povo e ensinar que nossas escolhas têm consequências, tanto boas quanto ruins. Então já anota aí os materiais necessários, você vai precisar de 2 cartazes, mas eu vou deixar aqui um exemplo, você pode fazer à mão, você pode levar impresso, fique à vontade, tá? Então em um cartaz você vai escrever obediência a Deus e em outro cartaz você vai escrever desobediência a Deus. Você vai também levar cartões ou tirinhas de papel com situações boas e ruins que serão lidas e discutidas pelo grupo, tá? Já eu vou te dar ideia aqui do que você colocar nessas tirinhas de papel. Você vai precisar de fita adesiva, você vai precisar de 2 linhas, 2 cordões, 2 itens aí para poder demarcar o chão. De repente você pode utilizar aí uma fita colorida, uma fita isolante, ou então o giz colorido para marcar o chão, de acordo com aquilo que for possível aí no chão da sua sala de aula. Você vai precisar demarcar aí 2 caminhos, então leve algo que seja possível para você. Leve também alguma coisa para você dar como prêmio, um chocolate, um docinho, para você dar como prêmio àqueles alunos que vão escolher as boas ações, que vão escolher obedecer. Então, com a fita ou com o cordão, você vai criar no chão 2 caminhos, 2 trilhas. Uma, no final, vai estar escrito o cartaz obediência a Deus e na outra, lá no final, vai estar o cartaz de desobediência a Deus. E também os cartões. Anota aí, nos cartões você pode colocar situações como: Jeroboão construiu bezerros de ouro para o povo adorar. Alguém escolhe não mentir para os pais, mesmo sabendo que vai ser difícil e que falar a verdade pode trazer castigo. Você ajuda um amigo que está com problemas. Jeroboão não confiou que Deus o protegeria como rei. Então, esse tipo de frase você vai colocar aí nas fitas. Não precisa ser muitas não, tá bom? E aí, você vai estar no momento da dinâmica utilizando com eles. Comece explicando para os alunos que Jeroboão, ele tinha tudo para ser um excelente rei. Porém, ele preferiu fazer más escolhas. E todas as vezes que nós fazemos más escolhas, nós também teremos más consequências, porque todas as nossas escolhas vai trazer consequências, boas ou ruins. No caso de Jeroboão, ele escolheu, ele decidiu por desobedecer a Deus, por não confiar em Deus. Desta maneira, ele teve as suas consequências. Então, na dinâmica de hoje, eles vão ter que escolher, você vai falar as frases que estão nos cartões, e eles vão escolher se aquela atitude está no caminho da obediência ou no caminho da desobediência, tá bom? Peça que eles façam uma fila e todas as vezes que você lê a frase, que eles entenderem que aquilo ali se trata de uma situação que a pessoa está em obediência, eles vão ir pelo caminho da obediência. Se eles acharem que aquilo ali é uma ação que está no caminho da desobediência, eles vão estar no caminho da desobediência. Uma coisa interessante, você pode levar algumas pedrinhas para servir como as consequências da desobediência, tá bom? Então, quando eles escolherem o caminho da obediência e for pelo caminho da obediência, você dá um chocolate, dá um doce. Explica para eles que ali é a
consequência deles estarem no caminho da obediência. Quando eles forem para o caminho da desobediência, você dá uma pedrinha simbolizando as consequências de quem vai para o caminho da desobediência, como foi o caso do rei Jeroboão. E, inclusive, ele conseguiu influenciar todo o povo. Já já a gente vai estudar sobre isso. Então, vá além das frases e deixe que eles façam aí essa mudança entre um caminho e outro caminho. Aproveite para perguntar para eles por que que eles acham que aquela decisão, que aquela atitude que está escrito naquela frase é um caminho de obediência, é alguém que está andando no caminho da obediência. E também pergunte por que que eles acham que aquela atitude está sendo de alguém que está no caminho da desobediência. Deixe esses juniores pensarem, deixe esses juniores refletirem. Fale também que Deus, ele sempre nos dá esta oportunidade de escolher entre andar no caminho certo e andar no caminho errado, entre obedecer e entre desobedecer. Nós temos essa escolha, temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Quando nós escolhemos andar em obediência, andar no caminho do Senhor, Ele cuida de nós. E aproveite também para perguntar para eles como têm sido as escolhas de vocês. Vocês estão tendo escolhas de obediência ou de desobediência? Incentive a esses juniores a refletirem sobre as atitudes diárias que eles têm tido, aplicando na vida deles aquilo que nós estamos aí estudando, que nós estamos trabalhando no tema de hoje e na nossa dinâmica. Então, essa dinâmica vai mostrar de forma muito prática como estão as escolhas dos nossos alunos. Eles estão tendo sabedoria nas escolhas do dia a dia. Logo após fazer essa dinâmica, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, comece aí a contação da história. E para a contação da história de hoje, eu quero sugerir que você crie aí com os alunos uma linha do tempo. Você pode fazer aí um tamanho maior, tá? Inclusive, eu recomendo que você leve os itens, as imagens, a legenda para a sala de aula. E lá na sala de aula você monte um cartaz bem bonito com seus alunos. Um cartaz de um tamanho grande, tá? Pede ajuda deles, coloca o cartaz ali, a cartolina no chão, ou papel metro, o que você dispõe de papel para fazer o cartaz. Chama eles para estarem ali junto com você, sentados no chão mesmo, ou em volta da sua mesa, e construir esse cartaz com você. Enquanto vocês constroem o cartaz, você vai fazendo a contação da história, tá bom? Então vamos lá, o modelo é esse aqui, Maísa vai deixar aqui para você se basear. Você pode printar a tela, copiar aí os tópicos, que vai ser bem interessante. Enquanto você vai pregando os itens no cartaz, você vai aí comentando com eles sobre os tópicos, complementando com a história, tá bem? Por exemplo, você pode aí no primeiro ponto, você pode colocar quem foi Jeroboão e como ele se tornou rei. Então, para isso, leve uma imagem bem bonita que represente Jeroboão, vestido de rei. E você vai comentar para eles enquanto vai pregando aquela imagem, enquanto vai fazendo esse traço, enquanto vai escrevendo o título ali, o subtópico, na verdade. Você vai comentar que Jeroboão foi o primeiro rei de uma parte do povo de Deus, o reino de Israel. Então, logo após o reino se dividir, dando sequência à história da semana passada, onde o rei Roboão, ele acaba dividindo o reino porque ele não quis ouvir o conselho dos anciãos. Então, nesse momento, quando o povo abandona Roboão, eles vão ficar sozinhos, sem rei, e escolhe Jeroboão como rei para o povo de Israel, que se separou do reino de Judá. Então, explique que Deus deu a chance dele ser um rei bom, mas Jeroboão escolheu não obedecer a Deus, não confiar em Deus. Aproveite logo em seguida e mostre também aí o mapa da divisão do reino, como é que ficou o reino, tá? A parte que Roboão ficou sendo rei e a parte que Jeroboão ficou como rei. Em seguida, você pode também mencionar o tópico o medo de Jeroboão e a falta de fé. Então, ele teve medo da ida do povo ao templo, mesmo o reino estando dividido, mas o povo continuou indo até
Jerusalém para poder adorar a Deus, para poder oferecer sacrifício. E como Jerusalém ficava no reino de Roboão, né, nas cidades pertencentes, no território pertencente ao reino de Roboão, o povo ia para lá levar o sacrifício e fazer a adoração. Jeroboão ficou com medo e não quis que o povo continuasse aí. Ou seja, aqui entra a falta de confiança em Deus. Aqui entra a falta de fé. Se Deus permitiu que ele se tornasse aí o rei do povo, ele não deveria ter medo de, apenas porque o povo estava indo adorar a Deus, do povo se arrepender e tirar ele do reinado. Então ele ficou inseguro, ele teve medo e nesse momento de insegurança, de medo, ao invés de confiar em Deus, ele preferiu aí agora tomar uma má decisão, fazer uma má escolha e corromper o povo, ensinar o que era errado ao povo. Exatamente. Pergunta para os seus juniores, quando vocês estão inseguros, quando vocês estão com medo, qual é a atitude de vocês? Vocês estão preferindo confiar em Deus ou vocês estão aí deixando de confiar e fazendo más escolhas? Aproveite para perguntar a eles, cite aí uma situação que você estava inseguro, que você estava com medo, mas que você teve clareza para tomar a atitude certa e preferiu confiar em Deus. É perigoso quando nós não temos fé em Deus. É perigoso quando, diante de uma situação que nos causa insegurança e medo, ao invés de confiar que Deus vai resolver, que Deus vai agir, nós tomamos uma atitude por conta própria. É muito perigoso e os seus juniores já têm condições de saber disso. Você precisa deixar isso muito claro para eles, porque a partir de agora eles vão estar constantemente tendo a oportunidade de tomar decisões sozinhos. Presta bem atenção aqui, viu, professor? Que isso aqui é interessante você conversar com seus juniores. Quando eles estão na escola, que não tem o papai e a mamãe para dizer o que é certo, como é que eles têm se comportado? Eles têm escolhido fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, obedecer e fazer aquilo que eles sabem que é a verdade. Ou eles estão fazendo como todo mundo faz, como o amiguinho que não é crente faz, como o professor que não é crente sugere para eles fazerem. Por exemplo, vai ter uma festinha na escola, uma festinha dançante. Aí na região de vocês, eu não sei se tem, digamos que a festa junina. E aí a professora diz, mas crente pode participar, não tem nada a participar não. É uma festinha típica. E aí os outros alunos a mesma coisa. Mas eles sabem que é uma festa pagã, que não deve participar. Será que eles tomam que decisão? Eles se afastam, se mantêm obedientes à palavra, aos ensinamentos do papai e da mamãe? Ou eles tomam a decisão de fazer o que o professor está fazendo, de fazer o que os alunos estão fazendo? Em qual é a decisão deles? Muitas das vezes eles vão estar em lugares sozinhos, que vai bater insegurança, que vai bater medo, que vai bater uma duvidazinha no coração. E eles precisam saber se eles vão tomar a decisão de obedecer a Deus, de confiar em Deus, ou se eles vão tomar a decisão de desobedecer. Porque não vai ter ninguém vendo, não vai ter o papai, não vai ter a mamãe, mas Deus está lá do céu vendo, como estava vendo a decisão que Jeroboão tomou. E então, diante daquela situação de ter escolhas, de fazer escolhas, Jeroboão decide tomar sua decisão e ele resolve tentar resolver as coisas do seu jeito. Preste atenção aqui. Preste atenção que aqui você vai falar também fortemente ao coração aí dos seus juniores, tá? Então, ele induziu o povo à idolatria, fazendo os bezerros de ouro, consagrou os sacerdotes e levitas que não eram da tribo de Levi. Ele sabia que só poderiam ser da tribo de Levi, ou seja, ele sabia o que era a atitude certa. Ofereceu a festa do 8º mês em Betel, que costumava ser oferecida em Judá, e exerceu o cargo de sumo sacerdote, que ele não poderia ser, porque ele não era aí da descendência de Levi, da descendência de Arão. Meu Deus do céu, quanto erro, hein? Ainda quando o homem de Deus falou que ele estava errado, ele quis mandar prender o homem de Deus. Então, ele tomou muitas atitudes, muitas decisões erradas.
mesmo sabendo que era certo, tentando resolver a situação, resolver o medo que ele estava, resolver a insegurança que ele estava com as suas próprias habilidades, do seu próprio jeito. Será que os nossos juniores também estão tendo essa atitude de tentar resolver as coisas da forma deles, sem dar ouvidos à voz de Deus, ao que é certo, ao que a Bíblia fala? Meu Deus do céu, hein? Jesus amado, na escola, quando o professor fala para eles fazer um trabalho, uma atividade, que eles sabem que não é o certo, para não perder a nota, para não perder a nota, será que eles estão dispostos a obedecer a Deus ou a dar o jeitinho deles e fazer o que está sendo pedido para não ter as consequências que eles acham que vai ser ruim? Meu Deus do céu! Deixa Deus falar contigo lá em sala de aula, viu, professor? Para orientar esses juniores. O que é pior? É perder a nota da escola ou desagradar a Deus? Então, precisa que eles tenham responsabilidade, eles já têm condições de refletir sobre isso. Eles precisam ser orientados que, diante de uma situação como essa, devem se manter firmes aos ensinamentos que eles têm e comunicar ao papai e à mamãe, comunicar ao familiar responsável e não tentar resolver as coisas do jeito deles, porque nem sempre o jeitinho deles vai trazer consequências boas, tá? Então, na dúvida, no momento de medo, de insegurança, obedece ao papai e à mamãe, obedece o que está na palavra de Deus, que dessa forma as consequências serão boas, porque Deus vai cuidar deles. É melhor confiar em Deus, é melhor se manter em obediência do que tentar dar um jeitinho de resolver as coisas. Deixa isso aí bem firme para esses juniores. Jeroboão escolheu o caminho errado para manter o seu poder, para manter aquilo que ele achava que era o mais importante. Mas vamos agora para o próximo ponto, que é as consequências da falta de fé e a idolatria de Jeroboão. Tudo isso que eu falei no ponto anterior que Jeroboão fez, trouxe para ele consequências. E como as atitudes dele tinham sido de desobediência, tinham sido atitudes ruins, também gerou para ele consequências ruins. Então, essas consequências foram terríveis para ele, para a família dele e também para o povo que se deixou ser influenciado e corrompido pelas ideias de Jeroboão. Então, o povo enfrentou muitas guerras, muitas batalhas ao longo do tempo como consequência da idolatria. Se afastou de Deus, perdeu a paz, perdeu a alegria. A família de Jeroboão foi amaldiçoada com mortes terríveis, tá bom? E o próprio filho de Jeroboão, que ficou enfermo, ficou doente, Jeroboão pediu que a mulher fosse procurar o profeta para poder curar e o filho não recebeu a cura. O filho morreu logo em seguida. Tudo isso consequência das atitudes, das más escolhas de Jeroboão. Pergunta aí para os seus alunos se eles já fizeram más escolhas, como alguma das que você mencionou aí na aplicação pessoal, e quais foram as consequências. Pede para eles contarem aí, tá bom? De repente o papai e a mamãe saiu de casa e disse para eles: olha, não saia, fique em casa, fique quietinho. E aí, quando o papai e a mamãe saiu, ele resolveu sair também. Chegou fora de casa, caiu, se machucou, e aí teve uma consequência ruim, porque tomou uma má decisão, fez uma má escolha. Foi assim que aconteceu com Jeroboão. Aproveite para falar sobre a idolatria. Pois bem, pergunte para eles mais uma vez o que é idolatria. E o que no nosso dia a dia pode ser considerado como idolatria. Então explique que Jeroboão pecou ao fazer os 2 bezerros de ouro para o povo adorar. E isso foi um grande erro dele, uma vez que ele sabia que não podemos adorar a outro Deus a não ser o nosso Deus, Deus Jeová, o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus dos céus. Jeroboão sabia disso, Jeroboão conhecia a Deus, mas ele resolveu
incentivar o povo à idolatria. Ele foi idólatra e incentivou o povo a também estar na idolatria ao construir os 2 bezerros e, como rei, ordenar que o povo fosse adorar aos bezerros. Tudo que amamos e admiramos exageradamente em substituição à adoração a Deus é idolatria. Então, peça que eles leiam aí nesse momento as frases que você deu lá no momento do acolhimento e que explique o que eles entenderam. Dê exemplos, né, baseado nessas frases que eles estão lendo. Diga que a história de Jeroboão nos ensina que é importante sempre obedecer a Deus e confiar nele, mesmo quando estamos com medo ou preocupados com alguma coisa do futuro. Precisamos confiar e obedecer a Deus. Quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, seguindo as nossas próprias ideias, sem seguir o que Deus ensinou, isso traz muitos problemas, isso traz muitas consequências, como aconteceu com Jeroboão. Pergunte para eles o que acontece quando fazemos algo errado e não pedimos perdão a Deus. Porque foi isso que aconteceu com Jeroboão. O profeta disse para ele que ele estava errado, mas ao invés dele pedir perdão, ele continuou com suas práticas. Até tentou mandar prender o profeta. Foi. Porém, no momento o profeta, ele deu um sinal de que estava falando em nome de Deus, a mão dele ficou enferma e ele percebeu que a coisa era séria com ele porque ele estava desobedecendo a Deus. Explique para os juniores que se eles desobedecerem e tomar decisões erradas, assim que eles perceberem, tomarem consciência, eles precisam se arrepender e pedir perdão a Deus. Quanto antes nos arrependermos e tomarmos as decisões certas, melhor será, menos consequências ruins nós vamos ter. Ore com as crianças no final. Peça para que Deus possa estar conduzindo eles a tomar as melhores escolhas. Mesmo onde o papai não está, mesmo onde a mamãe não está, mesmo onde você como professor não está, que eles tenham sabedoria em tomar as suas decisões, em fazer as suas escolhas e que façam boas escolhas para que não venham sofrer com as consequências das más escolhas. Gostou dessa explicação? Você vai fazer essa linha do tempo aí com seus alunos, vai construir esse cartaz aí abençoado. Depois que você construir o cartaz, você pode até exibir ele em redes sociais e na nave da igreja, se sua classe tiver o hábito de fazer uma apresentação. Então vai ser maravilhoso. Deixa aqui nos comentários que você gostou da nossa sugestão. Eu amo saber se vocês gostaram, se vocês têm alguma coisa para complementar, se vocês vão fazer diferente. O que foi que o Espírito Santo ministrou ao teu coração em relação a esse tema, em relação à aplicação dessa aula? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, crente. Glória a Deus. E aí, para concluir a aula, você pode fazer como está sugerido na nossa sala do professor, na nossa conclusão. Então, você pode escrever no quadro a seguinte frase: o que eu tenho adorado no lugar do Senhor. Leve uma sacola surpresa, que não seja transparente ou uma caixa, e coloque dentro dela figuras de diversas coisas que podem se tornar idolatria. Mas eu vou deixar o modelo aqui de algumas imagens. Você pode colocar artistas famosos que você sabe que os seus alunos admiram e gostam. Você pode colocar itens como celular, símbolo de redes sociais. São coisas que hoje em dia têm tomado muito o nosso tempo, têm tomado muito o nosso dia e tem se tornado aí idolatria. Porque tudo aquilo que rouba o nosso tempo de adoração a Deus, que rouba o nosso sentimento de adoração a Deus, se torna uma idolatria. E aí, ressalte para as crianças que tudo isso aí pode se tornar idolatria. Então, eles têm que tomar muito cuidado, tá? Como está nas frases do acolhimento. Deixe-os refletir sobre o assunto e expressar suas opiniões. Após a conversa, cada aluno receberá uma folha de ofício para fazer uma carta de confissão a Deus, escrevendo o que, porventura, tenha ocupado o lugar de Deus em sua vida e o que precisa ser mudado. Essa lição vai ser maravilhosa, de grande aprendizado para esses juniores. Então, deixa Deus te usar, professor, deixa Deus te usar, professora, que essa aula vai ser uma bênção.
Mas não esqueça de, no final, fazer também aquela atividade da revista, tá? Se não tiver tempo, porque esse tema vai render e muito, que eu sei, você pode passar para que os alunos possam estar fazendo em casa, tá? Mas não deixa de fazer, não. E na próxima aula, você pode estar fazendo a correção ou até mesmo pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Faça também interação com eles durante a semana, fazendo as leituras diárias. Professor, você não é professor apenas no domingo pela manhã, no momento da aula da EBD na igreja não, viu? Você é professor o tempo todo. Sua chamada não é só lá na igreja no momento da EBD. Sua chamada é todos os dias, o dia inteiro, em todos os momentos. Então, interaja com seus alunos, motive eles a terem um devocional durante a semana, um momento com Deus, a não permitir que as coisas do dia a dia, que as coisas que o mundo oferece possam tomar o lugar de Deus na vida dele. Você pode influenciar esses alunos. É a sua obrigação, é o seu chamado, é a sua missão. Então tenha muito cuidado, faça a obra de Deus com muita vontade, com muita dedicação, porque a Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não quero fazer relaxadamente. Você quer? Deixa aqui nos comentários qual é a sua resposta. Pois bem, aproveite também para anunciar para eles qual é o título da nossa próxima lição, sobre qual é o rei que nós vamos estudar na próxima lição. Deixa eles curiosos para vir para a EBD na próxima semana, porque o título da nossa lição é Asa, um rei bom para Israel. Então estudamos aí sobre 2 reis que não foram bons, mas semana que vem nós vamos estudar sobre um rei que foi bom para Israel. Será porque que Asa foi um bom rei para Israel? Deixa esses juniores curiosos. Também orienta que eles possam convidar pessoas para vir na próxima aula, amiguinhos, familiares, para vir na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. E eu convido você a estar aqui conosco na próxima aula, em nome de Jesus. Antes de finalizar, deixa eu esclarecer para vocês. O vídeo dessa semana atrasou um pouquinho para sair no canal, porque eu estou acompanhando meu pai em um tratamento médico. Tá? Já quero aproveitar a oportunidade para pedir oração a vocês, que possam estar orando pelo meu pai, tá? Orando por mim, orando por minha família, para que Deus possa nos dar graça, sabedoria, nos sustentar nesse período que não é fácil. Então, nos ajude em oração. Deixa aqui nos comentários se você vai me ajudar em oração, tá bom? Então, pode acontecer de algum momento ou outro a gente dar uma atrasada, mas nós vamos fazer de tudo para postar os vídeos. E se vocês orarem, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e eu vou conseguir postar o vídeo aqui sempre na data certa, no momento certo, tá bem? Então, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Continua aqui conosco, em nome de Jesus. Não nos abandona não, viu? Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.